E vocês sabem, olha, eu estou com a minha Bíblia aqui na mão, num livro simplesmente espetacular, incrível. Eu já andei introduzindo esse livro, então, se você perdeu as duas lives anteriores, eu vou recomendar a gente colocar, eu devo colocar em algum momento aí no grupo de WhatsApp, ou qualquer coisa me peçam aí também, no particular, porque eu introduzi uma história que hoje vai chegar no ponto alto desse livro de Daniel, um dos livros mais incríveis e que traz uma profecia simplesmente impressionante. Então, eu gostaria de já dar sequência e para quem está acompanhando, já conheceu a história, mas eu sempre faço uma ponte entre a semana passada e esta aqui, né? Então, olha, já queria mostrar um mapa aqui do Oriente Médio para vocês. Queria fazer, relembrar um pouquinho com vocês esta parte. Antes, último ajuste, tudo ok. Deixa eu desativar o som. Feito aqui, pessoal. Às vezes, quando entra, já entra com o som ali, mas não tem problema, a gente ajusta. Olha só, nós na semana passada estávamos comentando, e já há 2 semanas, até melhor, que toda a história desse povo de Israel, e aliás, acompanhando a guerra que está nesse momento até dramático, né, entre o país, Israel, e esse grupo terrorista do Hamas, com todas as implicações, e aí começa a envolver outros países ao redor, e isso é complicado. Mas que esta história começou lá na cidade de Ur, podem ver aqui a minha setinha, né? No sul da Mesopotâmia, onde habitava ali um patriarca escolhido por Deus para um plano muito especial, que era Abraão. E ali Deus fez uma promessa a Abraão, que os seus descendentes se tornariam uma grande nação, e a nação de Israel, que a gente conhece hoje, já passei por essa história. Abraão percorreu com toda a sua família, vocês conhecem, 800 e poucos quilômetros até Harã, ficou um tempo ali, Harã, onde a gente tem a Turquia, já indo antes do Líbano, para a Síria, próximo ali da divisa, aí passou porque hoje seria Síria, depois Líbano, e veio aqui em Israel, na época também conhecida como Terra de Canaã, deu uma passadinha no Egito, voltou e aqui se estabeleceu em Israel, Canaã, a Terra de Canaã, Terra Prometida. E ali, já passei essa história para vocês, os descendentes de Abraão se tornaram, de fato, especialmente os de Isaac, uma grande nação, esse povo de Israel, e ali eles ficaram estabelecidos por muitos anos. Quando a gente fala de Abraão, deixa eu voltar a olhar aqui para vocês, eu queria lembrá-los de que nós estamos falando, não há uma precisão da cronologia, mas estamos falando de quase 2.000 anos antes de Cristo, tá? Então, alguns trabalham em torno de 1800, 1600, 1700, mas estamos falando de quase 2.000 anos antes de Cristo. Bom, passado um bom tempo, lembrando que eles foram com José, né, cativos para o Egito, todos conhecemos essa história, voltaram depois com a libertação de Moisés, olha os personagens que fizeram parte dessa história, e ali ficaram por muito tempo. Se era perto do ano 2000 a.C., quando chegou em torno do ano 600 a.C., lembrando a todos, a gente faz uma contagem regressiva, né? Até chegar no ano zero. Quando chegou por volta do ano 600 a.C., aconteceu uma coisa incrível. Eu já comentei um pouquinho na semana passada e a gente faz uma ponte para a história de hoje. Olha aqui. Vou até colocar a data com precisão. Ano 606 a.C., nós temos a presença da história de um profeta chamado Daniel. Coloquei essa imagem aqui, escolhi essa imagem, essa ilustração, para representar o profeta Daniel. E nesta ocasião aconteceu algo muito interessante, já mencionado na semana passada, que lá no ano terceiro do reinado
de Jeoaquim. Ele era o rei de Judá, o rei de Israel, vamos falar de forma genérica aqui, mas era da tribo de Judá, que era a que dominava mais naquela ocasião. Neste ano, deste reino, veio um outro rei da Babilônia, identificado aqui como Nabucodonosor, já falamos sobre ele na semana passada, veio a Jerusalém, sitiou, e conforme vocês já viram esse mapinha aqui do lado, de novo, ele está bem condensado, aqui está a Babilônia, podem ver, dominou aqui Jerusalém e todo Israel, e eles levaram cativos vários nobres, várias pessoas que eram considerados príncipes de toda aquela região e levaram como cativos para a Babilônia. Entre eles estava esse profeta Daniel. E ali, no ano 606, aconteceu algo muito interessante e, além de Daniel, um personagem que vai ser chave para a nossa história de hoje é este aqui, o rei Nabucodonosor. Vou até destacar aqui em vermelho. Quando nós falamos deste rei, eu queria levá-los para uma rápida viagem agora, para um local que esse ano a gente acabou... Bom, vocês sabem que Gatinho e eu estivemos lá este ano, e junto com vocês levamos para algumas viagens no Museu Britânico em Londres. De novo, apresento aqui essa fachada tão bonita, imponente. Aliás, um museu com inúmeros corredores, quilômetros e quilômetros de corredores. E entrando no museu, gosto sempre de situar um pouquinho vocês e estimulá-los. O dia que vocês passarem em Londres, um desses finais de semana que vocês derem uma corridinha em Londres, não esqueçam de passar neste Museu Britânico. E ali tem tantos lugares para você ir. Essa aqui é o hall de entrada, um hall muito imponente, vocês podem ver pelo tamanho das pessoas ali. Eu vou fazer uma recomendação. Se você tiver pouco tempo, você vai fazer o que nós vamos fazer neste momento agora. Nós vamos direto para um corredor. Aliás, não é só um corredor, é uma área com várias salas e corredores destinado, olha que coisa incrível, sobre a época da antiga Mesopotâmia, da antiga Babilônia. E aqui, essa é uma foto que eu tirei ali num dos momentos, vocês vão ver mais algumas outras ali, porque nesta região do museu, eu sempre procuro tirar as pessoas aí sem identificar, por isso um casal de costas ali, mas você vai vendo algumas peças à direita, todas da época de Nabucodonosor. Há uma coisa incrível, e eu já mostro aqui para vocês de imediato. Deixa eu até ver se dá para identificar alguns detalhes da escrita ali, depois eu mando para vocês ali também. Olha, vocês podem ver ao centro 2 cilindros de terracota, né, de uma espécie de argila, já bem endurecido, petrificado praticamente, que descrevem nitidamente, por exemplo, esses 2 cilindros, eles descrevem as obras de construção de Nabucodonosor. Eu queria dizer a vocês que Nabucodonosor transformou a Babilônia num verdadeiro império. Nós tivemos outros reis, tá? Não foi só Nabucodonosor. Mas esse Nabucodonosor, mencionado na Bíblia, mencionado no livro de Daniel, ele é identificado como o Nabucodonosor II. Tá? Havia um outro. E observem, hoje, se você visitasse hoje o museu, você vai ter o privilégio de ver peças que a arqueologia conseguiu desenterrar e a leitura nitidamente fazendo uma menção das obras de Nabucodonosor. Eu vou um pouquinho mais para frente, hoje só vou fazer umas menções aqui. Por exemplo, esses outros tabletes, eles mencionam uma crônica, por exemplo, de Nabopolassar, que foi o pai de Nabucodonosor.
E, aliás, tem várias coisas referentes a ele. Esse cilindro maior aqui é muito interessante, porque ele faz alguns comentários, voltando a Nabucodonosor, como um rei justo, como um rei de justiça. E aí vem trazendo um bocado de informações relacionadas ao seu reinado. Olha, esses outros tabletes que eu... São fotos bem simples, caseiras, hein? Fotos tiradas ali do celular. E eu deixei até de forma bem natural ali, até com as legendas, para que vocês pudessem ver algumas coisas interessantes. Nabonido também foi todos esses reis que estiveram ali, ou antes ou depois de Nabucodonosor, identificados por muitas peças. A arqueologia fez escavações profundas ali na região. Então, mesmo o Nabonido, Nabonido já fez parte do final do reino da Babilônia. Aliás, com alguns problemas. O filho dele, Belsazar, causou uns problemas. Tudo isso é história para você ler depois no livro de Daniel. Agora, o que eu queria destacar para vocês com essa rápida passada... Aliás, mais um comentário aqui, são peças muito interessantes. Esse tijolo aqui, olha, diz claramente, está inscrito com o nome e o título de Nabucodonosor II, que era rei da Babilônia, identificado ali entre 604 e 561 a.C. Uma peça fantástica. Eu queria destacar aqui para vocês que, se a gente continuasse, por isso que eu até brinquei aqui no grupo de WhatsApp hoje, que a gente ia abrir essa biblioteca, né? Essa é uma outra foto tirada, foi agora em começo de maio, né, Gata? Olha, uma verdadeira biblioteca da Babilônia. Olha que visual. Quando a gente entra nos detalhes da figura, a gente vê essas bibliotecas de tabletes de argila mencionando, fazendo referências, olha aqui um pouquinho para vocês, para nomes como esse, de Nabucodonosor, Nabopolassar, outros tantos que viveram na época, dando uma referência clara em que a arqueologia ela não prova, mas ela traz evidências de que o que a Bíblia menciona são fatos históricos, não foram criados, uma alegoria. Então, hoje não há a menor dúvida da existência de Nabucodonosor II. E a gente vê essas relações narradas na Bíblia ali. Olha, é uma viagem por uma biblioteca em torno do ano 600 antes de Cristo. Olha que visita nós estamos fazendo neste exato momento. Eu aqui concluo a nossa visita com, olha aqui, mais um close. Eu fico imaginando, ainda bem, amigos, que a gente não tem livros com essa característica nos dias de hoje, né? Eu estou com um livro aqui em mãos. Aliás, a gente aproveitou cada minuto do Museu Britânico, que de repente fomos surpresos com um anúncio de que o museu estava fechando, e em seguida que já estava fechado. E o pessoal britânico, se você imagina, vai colocando a gente para fora. Quando deu o anúncio, eu entrei rapidinho na livraria, porque eu falei, se eu entrar e for para o fundo da livraria, eles vão ter um pouquinho mais de trabalho para me tirar arrastado lá do fundo da livraria, né? E você sabe que deu certo, porque eu ainda consegui comprar 2 livros. E eu estava com eles na mão, assim, e já vem aquele cidadãos assim rigorosos, não tem que sair, eu já estou indo aqui, estou pagando, consegui pagar. Um deles é esse aqui, um livro muito interessante, que é a Bíblia no Museu Britânico. Ele está fazendo comentários de imagens, que inclusive eu estou mostrando aqui para vocês, que revelam assim, tudo que o Museu Britânico tem de evidências de personagens, cidades e fatos que são mencionados na Bíblia. Todas essas peças que eu acabei de mostrar para você está aqui comentado nesse livro. Que
coisa interessante. Por um segundinho, eu não teria esse livro em mãos, só as fotos, né? Mas, olha, fato dessa primeira parte aqui, antes de agora a gente entrar na parte central do tema de hoje, é que é o seguinte, de novo, nós podemos confiar na Bíblia como um livro com evidências arqueológicas, evidências históricas, mas, sobretudo, como um livro que é a palavra de Deus confiável para orientação, para a condução da nossa vida e também para as profecias relacionadas aos nossos dias até a volta de Jesus. E eu termino essa parte ligada a essas evidências. Aliás, mais uma aqui que eu acho que eu deixei reservado aqui para vocês. Os corredores da Babilônia são tão interessantes que tem até essa parte, olha, podem ver a foto, uma placa grande com vários tijolos de uma parede que trouxeram inteiras, né? Você pode ver até por essa ilustração a grandiosidade que era a cidade da Babilônia. E o leão, ele era símbolo da Babilônia. Aliás, o leão, como o rei das feras daquela época, eles tinham dois símbolos, tá bem? Vou colocar aqui para vocês o leão, e você pode ver, observem nessa ilustração agora, algumas são fotos, cuidado, distinguindo aí as fotos das ilustrações, e aqui uma ilustração de como seria o palácio na Babilônia. E você observa que está sempre com a presença dos leões. Dois símbolos importantes da Babilônia. O leão, como o rei das feras, e denotando o poderio, e também a águia, como uma rainha das aves, vamos chamar assim. Em alguns momentos, você pode ver até nessa ilustração que eles procuravam colocar os dois juntos, né? Ou fundi-los. Né? Um leão com asas de águia, demonstrando todo o poderio que era o Império Romano. E, aliás, perdão, romano não, babilônico. Obrigado, Gatinha. E quando a gente olha para essa ilustração dos palácios, ou do palácio, é algo assim impressionante. Vocês podem ver nessa ilustração aqui os jardins, já ouviram falar? Nos jardins suspensos da Babilônia. Olha, não há uma relação na Bíblia sobre os jardins suspensos, e os livros de história também, alguns fazem alguns comentários que a gente não tem uma comprovação agora arqueológica, tá bem? Mas a tradição babilônica, que veio chegando até os dias de hoje, tal, a tradição antiga, atribui os jardins suspensos da Babilônia ao personagem que eu estou falando aqui, Nabucodonosor. Segundo a tradição, não podemos comprovar isto, ele teria construído o palácio com os jardins suspensos para sua esposa. Apaixonadíssima, hein? Que belo jardim. E outra referência a Nabucodonosor. E fechamos, portanto, esse momento de cultura arqueológica. Eu queria mostrar uma pedra, quero fechar com ela, que eu já apresentei aqui para vocês. Essa pedra, dá para ver mais ou menos o desenho, alguns fizeram uma ilustração em cima dela para destacar o desenho. E eu utilizei essa pedra que foi encontrada nas escavações da Babilônia, na região de hoje do Iraque. Eu não consegui identificar, amigos, mas eu entendo que essa pedra esteja num dos museus no Iraque. Tá? Não está no britânico, não está nos outros que eu pesquisei aí. E quando a gente faz aqui um destaque para a imagem que está na pedra, olha, veja que eu comentei essa daqui por conta do tema da Torre de Babel. Observem que à esquerda, agora, olha, ficou mais claro com esse destaque mais ilustrativo, a gente tem um zigurate, que é no estilo que provavelmente tenha sido a Torre de Babel. E à direita você tem identificado um rei. Uma novidade que eu não comentei na ocasião lá da Torre de Babel, que não é a Torre de Babel,
mas uma possível referência ao estilo. Nós temos aqui a identificação muito clara de que este rei, nesta pedra, é exatamente o Nabucodonosor. Olha que coisa incrível, como a arqueologia vai trazendo, porque tem escritos aí diretamente, né? Como a arqueologia vai trazendo luz aos escritos que nós temos nos livros da Bíblia. Bom, amigos, estou numa velocidade acelerada hoje aqui, para que a gente possa aproveitar aqui. Identificado este rei Nabucodonosor, eu queria trazer para vocês um pouco da história. Agora, profeta Daniel, deixa eu olhar aqui para vocês. Profeta Daniel, autor do livro de Daniel, relata agora uma história que eu quero fazer o seguinte com vocês. A Ayrton e todos os amigos que estavam aguardando esta profecia especial que eu comentei já há 2, 3 semanas atrás, né? Vamos fazer da seguinte forma: eu vou contar para vocês, mas ao mesmo tempo lendo alguns trechos, porque vocês vão ver na Bíblia diretamente como essa profecia ela é impressionante. Antes da profecia, o que aconteceu que levou a essa profecia que tem uma relação entre Daniel e Nabucodonosor? Lembrando, Nabucodonosor é o rei e Daniel é um dos príncipes que foi levado de Israel para a Babilônia. E ele está ali como uma das pessoas, um dos sábios que servem no palácio. Podem ver essa imagem que ele está até num local ali especial, essa imagem ilustrativa. Olha esse texto, semana passada foi o capítulo 1, agora a gente passa para o capítulo 2. Olha que coisa interessante. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, Nabucodonosor teve sonhos, e o seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Em outras palavras, ele teve uns sonhos, e um sonho especial que tirou o sono de Nabucodonosor. Nabucodonosor não conseguiu dormir mais, e aquilo perturbou tremendamente. Então, o que fez o rei? Como de costume, da época, mandou chamar os seus magos, astrólogos, veja bem, não são astrônomos, são astrólogos, encantadores. Já imaginou a categoria aqui, né? Os caldeus eram o povo da Babilônia nessa época, chamado de forma mais genérica também como caldeus. Tá? Quando fala assim, a língua dos caldeus, eram desses babilônicos, etc. Para que declarassem ao rei os seus sonhos, e a sonho especial, e eles vieram e se apresentaram diante do rei. Bom, estou lendo a história, essa parte eu vou continuar. Amigos, olha a situação que o rei colocou esses magos e astrólogos, etc., adivinhadores. Olha, temos uma coisa, eu precisaria que vocês interpretassem o sonho que eu tive. E aquela, não sei quantos, uma multidão de sábios, entre aspas, muito bem, rei, nos conte o sonho que nós daremos a interpretação. Imagine como eles eram criativos, né? Só que desta vez deu um problema daqueles. Costumamos dizer aqui na linguagem atual, né? Deu um BO, né? Ou deu ruim. Por quê? O rei simplesmente, dessa vez tem uma situação. Vocês são adivinhadores, vocês são magos. Eu não consigo me lembrar do sonho. Então, eu queria que dessa vez vocês fizessem duas coisas. Primeiro, me identificasse qual foi o sonho. E segundo, aí a interpretação dos sonhos. Bom, pessoal, imagine, isso foi uma situação assim dramática, e eles falaram assim, olha, como é que a gente pode dar uma interpretação tentando adivinhar qual foi o seu sonho? Isso é impossível aos seres humanos. Acreditem, o rei ficou tão irritado com essa situação, e eu estou resumindo aqui. Hoje à noite você pode ler o capítulo 2 depois para ir pegando os detalhes da história. Que ele, então, mandou um decreto. Olha,
se vocês não me identificarem os sonhos, é porque vocês são enganadores. E aí ele deu o decreto, todos os magos e sábios do reino deveriam ser mortos. Amigos, radical o Nabucodonosor, né? Radical. Bom, houve aquela situação, estou resumindo a história, e aí o chefe militar responsável por esse papel saiu trazendo todos para matarem. Entre os servidores do palácio, considerado entre os sábios, não mago, não adivinhador, né, ou nem astrólogo, mas um dos sábios era Daniel e os seus 3 amigos da história da semana passada. E eles foram buscar Daniel também em casa. Vamos buscar todo mundo. Olha, pega todo mundo, leva lá, porque vão morrer com essa palhaçada de que vem contar uma história, uma interpretação inventada agora, mas tem que adivinhar qual foi o sonho, porque não era uma pegadinha e nem muito menos um teste do rei Nabucodonosor. Ele realmente não se lembrava do sonho, mas aquilo o perturbou, e essa perturbação foi forte. Bom, quando Daniel ficou sabendo, pediu para ser levado perante o rei, e ele tinha acesso ao rei, né? Quem ouviu a história da semana passada sabe como havia uma conexão. E ele pediu tempo ao rei, disse o seguinte: rei, me dê um tempo, porque o Deus a quem eu confio poderá revelar o seu sonho e a interpretação. Bom, incrível, aqueles enganadores todos ficaram até um pouquinho aliviados, falaram, mas é uma questão de tempo. É impossível um de nós, e nem esse da tal de Daniel, né, trazer isto, mas pelo menos ele ganhou um tempo para nós. Daniel voltou, ou seja, foi liberado, avisou seus 3 amigos, e diz a Bíblia, que história incrível nesse capítulo, que ele orou a Deus e falou assim, algo eu imagino na seguinte linha, Senhor, estamos diante de uma situação agora dramática. Nós e todos os demais aqui morreremos porque o rei teve um sonho, não se lembra do sonho, mas isso perturbou tão intensamente e ele chegou ao ponto de dar esse decreto. Senhor, se for da tua vontade, revele para mim, né, este sonho. Amigos, o livro e a história revela claramente de que aquele era um sonho enviado por Deus. Olha que coisa sobrenatural, não era um sonho normal. Foi um sonho dado por Deus. Olha que interessante. Deus não mandou esse sonho para o profeta Daniel. Ele mandou para um rei, e nem foi para o rei de Israel. Foi para um rei da Babilônia, que dominou e destruiu Jerusalém, invadiu ali, e foi para o rei. Mas em seguida, e a história deixa muito claro, de alguma forma Deus fez com que o rei esquecesse desse sonho. E aí vem a parte impressionante dessa história. Deus deu a revelação para Daniel, atendendo à oração e, evidentemente, fazendo parte do plano soberano de Deus acima de tudo. Deus deu o sonho a Daniel. Amigos, vão acompanhando essa história comigo, porque a gente entrou na biblioteca da Babilônia de 600, e agora a gente está aqui no livro da Bíblia, no livro escrito em torno desta época por Daniel, e é um mergulho de uma história assim espetacular. Aqueles que vieram aqui nessa noite, que assistirão de alguma forma, vão perceber isso. E eu volto ao texto aqui então novamente, para vocês lerem junto comigo. Olha só. Voltando um pouquinho, os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente, fazendo aquela média, né? Dize o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Claro, né? O rei respondeu: o assunto me tem escapado, eu não me lembro. Se não me fizerdes saber o sonho e a interpretação, sereis despedaçados. Olha só, texto aqui na Bíblia, claro. E as vossas casas serão feitos um monturo. Então, está ali a situação. Bom, contei a história que Daniel foi, voltou,
e então chegou diante do rei. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Olha só, o Nabucodonosor teve o sonho, e Daniel teve uma visão em que Deus revelou para ele qual era o sonho e qual era a interpretação. Então Daniel louvou ao Deus do céu. Vejam, falou Daniel dizendo: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade. Olha que espetáculo essa expressão, espetáculo, né? Porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as estações. Ele remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Mandarei esse texto para vocês. É Deus, olha, Daniel revelando aqui, é Deus quem revela o profundo e o escondido. A profecia tem esse caráter. Conhece o que está escondido, o que está em trevas, e com ele mora a luz. Então, de cara, Daniel revela a Deus dessa maneira. Então, Daniel foi levado perante o rei, e eu trago o texto também literal aqui para vocês. Respondeu Daniel na presença do rei, dizendo: segredo que o rei que você requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos podem declarar ao rei. Eu imagino, talvez, agora um pouquinho da minha imaginação, que alguns destes, se não todos, mas talvez alguns pudessem estar ali nesse encontro. Porque, novamente, o líder trouxe agora Daniel, quem sabe mais alguns desses, e ali, declaradamente, Daniel diz: olha, nenhum aqui vai poder. Mas há um Deus, letra maiúscula, não são deuses, mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, e ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça que tiveste na cama são estes. Bom, 2 pontos. Ele revelando. Aqui está o sonho. Imaginem, e nesse momento, Nabucodonosor começou a regalar os olhos, porque ele foi lembrando que este era exatamente o sonho que ele teve. Uma estátua, e a cabeça daquela estátua era de ouro fino, o peito e os braços de prata, o ventre e as coxas de cobre, imagina, estátua de um homem ali, as pernas de ferro e os pés, parte de ferro e parte de barro. E o rei estava vendo essa estátua no sonho, quando uma pedra foi cortada, sem auxílio de mão humana, sem nenhum ser humano, e essa pedra feriu a estátua nos pés, que era feito de ferro e de barro, e a estátua se esmiuçou. Este era o sonho. Vou colocar aqui a imagem para vocês, ilustrada por algumas pessoas, no estilo babilônico. Você tem a figura desta estátua. Amigos, vamos já em seguida para a interpretação. Imagine o impacto do rei nesse momento, e, aliás, de quem estava ao redor, que a gente não sabe quem. Os superiores, os líderes, os militares da época, e, quem sabe, aqueles astrólogos todos ali, quando o rei se vira para Daniel e diz assim: foi exatamente este o sonho que eu tive. A partir dali, bom, já ficou impressionado, falou: esse Deus que te revelou realmente sabe de todas as coisas, porque nem eu sabia o sonho que eu tive e agora eu estou relembrando. Isso deu credibilidade para que a interpretação não fosse algo assim, puxa, uma viagem criativa de um daqueles astrólogos, adivinhadores. Então vamos ver como é que é, vamos de forma muito criativa inventar uma história aqui. Se Daniel foi um homem que recebeu uma visão e revelou o sonho que ninguém sabia, e agora ele estava identificando de que era esse, então este homem e este Deus que trouxe a revelação certamente tem uma interpretação correta. Amigos, preparem-se,
Depois acho que você vai querer rever os slides e ler o trecho da Bíblia diante da interpretação que vem agora a seguir, revelada pelo próprio Daniel. E esse eu tenho que mostrar para vocês na Bíblia. Bom, ali está a estátua e Daniel continua. Primeiro ele diz assim: este é o sonho e também a sua interpretação diremos na presença do rei. Olha que interessante, Daniel também fez aquele ajuste político, né? Tu, ó rei, é reis de reis, é quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força, a glória. O rei foi gostando disso. E onde quer que habitem os filhos dos homens, na tua mão, rei, Nabucodonosor, entregou os animais do campo, as aves, e fez com que você reinasse por todos eles. E aí ele termina a primeira parte. Tu, reis, Nabucodonosor, você é a cabeça de ouro. Tu és a cabeça de ouro. Meus amigos, a Babilônia era conhecida pelo leão, pela águia, pelo ouro também. Aliás, tudo, muita imagem com coisas de ouro. E o rei ficou com uma satisfação imensa, eu imagino, né? Você é a cabeça de ouro desta estátua. Perfeito. Até aí, todo mundo já foi ficando maravilhado, falou, salvou a nossa vida, né? Amigos, o reino da Babilônia está aqui. Eu mando depois isso para vocês. Você pode procurar livros de história e você vai identificar que o reino da Babilônia, com vários outros reis também, não só Nabucodonosor, foi de 606, olha o ano da história aqui, na Bíblia, até o ano 538 antes de Cristo. A história confirmando uma revelação bíblica, de uma profecia bíblica. Mas aí Daniel continuou. Depois de ti se levantará outro reino. Opa, uma má notícia aqui. Quer dizer, como assim? Meu reino não será para sempre? Não. Inferior ao teu. Mas haverá um outro reino. E um terceiro reino. Então ele já fala do segundo, e em seguida já emenda com o terceiro. Esse é o de bronze, o qual dominará sobre toda a terra. Bom, ele trouxe uma notícia de dois outros reinos depois da Babilônia. Quando a gente vai para os livros de história, primeiro nós temos aqui o segundo reino, e reino veio depois da Babilônia em 538. Os medos e persas, o Ciro e Dario, os dois líderes desses dois povos, que se uniram para atacar Babilônia, e assim eles dominaram e se tornaram o império seguinte da Babilônia, império que dominava a terra toda. Isso foi de 538 a 331 a.C. Esse trecho aqui é a história confirmando uma profecia. O terceiro reino, agora de bronze, qual foi o reino depois dos medo-persas? Foi o reino da Grécia, através de Alexandre o Grande. Todos nós conhecemos essa história, que veio de 331, olha só, até 168 antes de Cristo. Então veja que a menção aqui que haveria dois outros reinos, evidentemente que Daniel não veio a conhecer esses outros dois, ele veio a conhecer o de Ciro e Dario, do Medo-Persa, porque ele se tornou um nobre dentro da história da Medo-Persa. Mas os demais ele não veio a conhecer, nem o final da Medo-Persa. Ele morreu muito antes. Mas a história vem confirmando, olha, depois do Império Medo-Persa veio realmente um terceiro reino, que é o da Grécia. E Daniel continuou. Eu leio aqui para vocês à direita. E vem ainda um quarto reino, lembrando que ele está falando para Nabucodonosor. E um quarto reino será forte como ferro. Por isso ele é ilustrado aqui como um ferro que esmiuça e quebra tudo. E é o ferro ali das pernas na estátua simbólica, né? Como ferro que quebra todas as coisas, assim esse reino esmiuçará e fará em pedaços o anterior. Amigos, qual é o império que a história, livros de história, revela que vem depois da Grécia
e que de todos eles foi o império mais duro que veio nessa direção. Vou trazer isso já em seguida. Bom, e quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro, de oleiro, né? E em parte de ferro, então, isso será um outro reino, um reino dividido. Então, veja que ele menciona mais dois, e eu trago aqui para vocês na história. O império, que foi um império de ferro, porque dominou pela força, foi o Império Romano. De 168, quando dominou a Grécia, até 476 depois de Cristo. Olha que coisa incrível. Aliás, quando Jesus veio ao mundo, todos nós sabemos aqui que veio diante do Império Romano, com toda aquela situação do seu julgamento, etc., o Império Romano envolvido ali. Então, olha que interessante como aquele sonho, lá no ano 606, veio sendo confirmado posteriormente pela história. Pô, a cabeça de ouro era a Babilônia, rei Nabucodonosor, os outros reis ali, incluindo o filho dele e outros mais, Ciro e Dario, os medo-persas, depois vieram o Alexandre com a Grécia dominando completamente, os seus quatro principais generais, Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco, conhecida a história, mas depois disso veio Roma e dominou completamente. Mas diz a profecia aqui de Daniel que após o quarto império viria um outro que é um império dividido. E aqui há uma coisa curiosa. Quando nós lemos os livros de história, e o Império Romano terminou em 476 depois de Cristo, então não há dúvidas, a história revela isso. Houve uma coisa interessante. Na profecia, menciona aqui os pés, os dedos dos pés, uma mistura de barro e ferro. Vocês sabem que barro e ferro não se mistura em hipótese alguma. Não há uma possibilidade química para que possa fazer com que ferro e barro se misturem. E isso era um simbolismo desse reino dividido. Logo após o Império Romano, não surgiu um quinto império. Vou dizer aqui, vou até dar uma olhadinha para vocês. Amigos, depois de 476, depois de Cristo, não houve um quinto império na história. Porque houve uma divisão depois do domínio, houve uma divisão entre forças militares de regiões diferentes do Império Romano, e há uma curiosidade. O Império Romano foi dividido em 10 regiões. Seria talvez uma correlação com os dedos do pé, dos pés ali, né, daquela estátua, e que não se misturam porque houve um conflito generalizado entre os generais dessas diversas regiões. Eu trouxe uma coisa aqui para vocês, depois poderem até estudar um pouquinho mais. Olha só, aqui estão os nomes, deve já aparecer na tela para vocês, dessas regiões, desses povos que, com seus líderes generais, se rebelaram contra Roma e aí se dividiram. Os ângulos, os francos, os visigodos, suevos, vândalos, germanos, os burgundos, ostrogodos, lombardos e os érulos. Nomes talvez não muito conhecidos, mas essas foram as regiões, os povos que se rebelaram contra a Roma. E não teve mais um império dividido entre vários reinos. Se você observar esses nomes que eu acabei de colocar aqui para vocês, são os povos que depois se tornaram o que hoje nós conhecemos como a Europa. E eu trago aqui o mapa para vocês. Tinham colocado esses 10 nomes, e agora aqui. Os ângulos
estavam ali na região que hoje nós conhecemos como Inglaterra. Os francos, que nós conhecemos como França. Os visigodos, o 3 e o 5 aqui, os visigodos e os vândalos eram da região da Espanha, uns no norte, outros no sul da Espanha. Os suevos se tornaram o que hoje nós conhecemos como Portugal. Germanos, obviamente, Alemanha. Os burgundos na região da Suíça, os ostrogodos, o que hoje é a Áustria, os lombardos, norte da Itália, e os érulos, sul da Itália. Bom, o que eu estou dizendo a vocês é o seguinte: olha só como nós estamos, neste momento, visualizando a profecia, grande profecia, através do sonho de Nabucodonosor e da visão que Daniel teve para revelar e interpretar, trouxe luz que seriam reinos. E a história foi confirmando essa profecia. Querem ver novamente aquela estrutura para que a gente possa ter uma ideia clara disso que eu estou colocando aqui para vocês, né? Voltando aqui. Deixa eu voltar um slide aqui para dar uma clareza. Está aqui, gente. Cabeça de ouro, Babilônia, o peito e braços de prata, Medo-Persa, história revelando isso, está lá nos museus, está aí nos livros. O ventre e coxas de metal, a Grécia, as pernas de ferro, Roma, os pés de ferro e barro, os reinos divididos, que continua até os dias de hoje. Posso dizer isso claramente para vocês, desde 476 depois de Cristo até 2023, não teve mais um império que dominasse toda a Terra. Você tem algumas nações mais fortes, mas não um império. Da divisão, que começou com 10 do Império Romano, isso foi se multiplicando, se tornando a Europa, como mostrei para vocês, e hoje, se você for para a ONU, nós temos lá, se não me engano, 211 ou 214, alguma coisa assim, um pouco mais, um pouco menos, países reconhecidos, nações e nações, mas não há mais nenhum império. Vejam que precisão da profecia lá naquele ano 606 a.C., e que está na Bíblia. Muita gente não conhece ainda. Olha, e a história dando luz a essa profecia. E o principal vem agora para fechar a profecia, só que o tema é apenas uma introdução, porque nós abordaremos nas próximas semanas o que veio acontecer nessa história. Vocês se lembram, agora há pouco, quando narrei para vocês? O rei estava vendo essa estátua e, de repente, uma pedra não lançada por mãos humanas vem e bate nos pés, ali onde tinha aqueles reinos divididos, e aí destrói toda a estátua. Né? Vimos aqui, olha só o texto da Bíblia. Mas, nos dias desses reis, que reis? Esses que são divididos, reinos divididos. O Deus do céu, olha a interpretação de forma assim, não é que assim, será que eu estou entendendo dessa forma? O texto é claríssimo. O Deus do céu, não um ser humano, um presidente, um outro rei aí, mas sim o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Então, essa pedra é um reino. E este reino não passará a outro. Não haverá um outro reino. E esmiuçará e consumirá todos esses reinos anteriores. E ele mesmo subsistirá para sempre. Esse reino será para sempre. Reino de Deus. Alguém poderia dizer o seguinte: puxa, será que essa pedra, se a gente compara essa estátua com a linha do tempo da humanidade, a gente tem conversado durante toda essa temporada, a linha do tempo da humanidade, será que essa pedra seria a vinda de Jesus? Não. Por um motivo muito simples. Jesus, quando veio,
nasceu como um bebezinho em Belém, crucificado depois em Jerusalém, 33 anos depois, ele veio na época do Império Romano, que era o quarto império na lista ali de Daniel e da história. Então, não era uma referência à vinda de Jesus, porque ele veio no quarto. Depois que veio Jesus, o Império Romano continuou, e muito, até 476. Depois disso, ainda veio outro elemento, que são a divisão dos reinos. E depois da divisão dos reinos, e nós estamos vivendo esse reino dividido. Amigos, nessa profecia do ano 606, nós estamos vivendo os reinos divididos, está claro aqui hoje. Somente então depois virá o reino de Deus, conforme escrito ali no livro de Daniel. A que referência é esta? A volta de Jesus. Não a vinda de Jesus, mas a volta de Jesus. Observem, e aí depois a gente vai ter o conjunto, nas próximas semanas eu continuarei o tema, está bem? De uma forma incrível. Até o que Jesus falou sobre isso, quando esteve na Terra. O que o próprio Jesus falou sobre isso. Vamos ver na sequência. Então, veja, aqui está, não sei se a primeira, mas uma das primeiras, os primeiros momentos em que os livros do Antigo Testamento agora trouxeram a profecia não mais sobre a vinda de Jesus. Semana passada eu falei que tinha 300 referências, profecias e referências sobre a vinda de Jesus. Agora, com Daniel, a gente começa uma profecia sobre a volta de Jesus. E virão outras tantas. Eu peguei a principal para vocês. E uma principal que a história vai confirmando. A história vai confirmando. Deixa eu voltar aqui ao texto com vocês, para deixar essa intensidade desse tema para vocês aqui hoje, né? Da maneira que viste que do monte foi cortada uma pedra, palavras de Daniel, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. Toda a história antes. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disto. Depois da sua história aqui, rei, o que virá depois. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Amigos, para a gente não terminar a noite aqui hoje, sem você ficar sabendo o que aconteceu com Nabucodonosor naquele momento. Extasiado. Duas opções. O que você imagina, para quem não conhece a história? O Nabucodonosor ia ficar muito feliz no início, porque ele era a cabeça de ouro, e irritadíssimo no final, porque o seu reino acabaria, ou ele ficaria impressionado por Daniel ter adivinhado, não, né? Revelado o sonho e, ao mesmo tempo, a interpretação. E o que aconteceu na história foi essa segunda opção. Eu trago aqui até para vocês. Olha, apareceu agora aí. Então, o rei Nabucodonosor, aquele que está lá, os escritos no Museu Britânico, caiu sobre a sua face e adorou a Daniel. Deveria adorar a Deus do Daniel, né? E ordenou que oferecesse, né, orações, perfumes suaves. E continuou, respondeu o rei a Daniel e disse, certamente, aqui uma parte muito boa, o vosso Deus, referindo a Deus de Daniel, é Deus dos deuses. E olha que era um reino que adorava muitos deuses, né? O leão, a águia e tantas outras coisas. E o Senhor dos reis e revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Amigos, se Nabucodonosor reconheceu que aquela revelação vinha de Deus, nós precisamos também estar nesse caminho, né? Então o rei engrandeceu a Daniel, deu muitas grandes dádivas, e o pôs como governador, né? Outro dia eu falei de governador, ele se tornou governador de toda a província de Babilônia, como também o fez como chefe dos governadores sobre todos os sábios, e aí a história continua. O fato é que a gente tem nesse quadro que eu vou trazer aqui para vocês uma revelação espetacular
da história que veio se confirmando ao longo do tempo. Aqui está uma ilustração destacada, mas em cima de um trecho real do livro de Daniel, encontrado nos manuscritos do Mar Morto. Então, você está vendo aqui, nesse exato momento, uma imagem do livro de Daniel, uma das páginas do livro de Daniel, revelando essa impressionante profecia sobre a volta de Jesus. E a partir de hoje, a gente vai até o final dessa temporada vendo mais detalhes que a Bíblia revela sobre a profecia de Daniel. Amigos, eu concluo essa noite trazendo aquelas palavras que outro dia você, Ayrton, comentou, e agora essa profecia deixa muito claro. Perceberam quantas coisas foram cumpridas nessa profecia? A cabeça de ouro, o rei da Babilônia, a Babilônia. Depois o segundo rei, os medo-persas, e a história foi lá com precisão. Depois vieram os gregos, dominaram o mundo inteiro com a sua cultura helênica, mas foram dominados pela força do Império Romano, o Império de Ferro, as pernas de ferro. Até mantiveram um pouquinho da influência helênica até os dias de hoje, de certa forma. Até algumas palavras são vindas lá do grego, né? E, de repente, os reinos se dividem e hoje nós estamos nos reinos divididos. Nessa grande profecia, falta uma coisa. A pedra que representa a volta de Jesus, que é um reino de Deus que será instalado também nesse planeta para toda e no mundo para toda a eternidade. Uma referência clara à volta de Jesus. As palavras que eu comentei do Ayrton eram essas, né? Se a gente tem as profecias que se cumpriram para trás, temos a certeza de que o que falta se cumprir também se cumprirá. E é a próxima, a breve volta de Jesus. Só este item que está faltando. Amigos, olhando aqui esse trechinho do livro de Daniel, eu lembro um outro trecho da Bíblia que diz claramente: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperarei. Podemos crer em Deus, podemos crer na profecia e podemos crer na volta de Jesus. Vamos orar? Pai nosso que está nos céus, te agradecemos por lá há tanto tempo atrás, no ano 606 a.C., o Senhor nos dá uma profecia que, ao mesmo tempo, é uma promessa. A profecia revelando tudo o que aconteceria na história da humanidade, em linhas gerais. E uma promessa de que o Senhor um dia traria o seu reino para que pudesse reinar pela eternidade. Queremos fazer parte desse reino, queremos estar aqui preparados quando Jesus voltar para iniciar um reino que durará pela eternidade. Esteja conosco para que a gente tenha fé e confiança na profecia e na tua promessa. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, amigos, intensidade hoje, né? Uma avalanche. Uma avalanche nesse tema, mas antes de nos despedirmos, eu queria, na presença da gatinha aqui, fazer uma pergunta final para você, gatinha. Que conhece, eu sei que sempre impressionou muito esse livro de Daniel. Sim. E as profecias que estão ali, né? Hoje a gente comentou de uma só, né? O que essa profecia significa para você? O que ela representa para você? Para mim, ela é a base de toda a esperança que eu tenho. É a base da fé na Bíblia, nas coisas que estão escritas na Bíblia,
que, como você mencionou, amor, que toda essa história são os primeiros reinos, toda essa primeira parte, quase todas, né, do sonho de Nabucodonosor, como tudo se comprovou, só falta a pedra, que não foi cortada por mãos humanas, ou seja, não é um reino humano, que o próprio Deus enviou, e um reino que será eterno. Então, isso para mim é a maior esperança, é a da volta de Jesus, e que já estava lá predita lá 600 anos antes da vinda dele. Então, essa profecia é a base da minha esperança. Eu acho Olha, incrível isso. e quando a gente vê esses detalhes, Gata, a gente tem uma certeza. Puxa, será que vai surgir um novo império no mundo que vai dominar Estados tudo? Unidos, China, não. Seja o que for. Amigos, o próximo reino, depois dos reinos divididos por essa profecia, É o reino de é o Deus. reino de Deus. E nessa história, nós estamos lá no finalzinho. Finalzinho. Deve estar já nos dedinhos, lá, né? Na pontinha dos dedinhos, nas unhas, sei Já lá. na pontinha. Por isso que, dado essa profecia que inicia sobre a volta de Jesus aqui, nós vamos, nas próximas lives, complementar o que a Bíblia diz sobre a volta De de Jesus. Jesus. Também, para mim, é a minha grande esperança. Estamos juntos nessa expectativa de que Sim. seja em breve, diante do momento que a gente vive nesse mundo, né? Eu espero que seja para você também.